Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, aqueles que se sentirem à vontade, podem fechar os olhos. E vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Irmão. E agradecer pela oportunidade de mais um dia nessa jornada. Agradecer todo o amparo, toda a proteção que recebemos do plano maior, todo o suporte para que alcancemos mais um pequeno passo nessa nossa evolução a cada dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em erros nem em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que sempre seja feita a sua vontade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os caracteres da revelação. E o que é uma revelação? Revelação é tudo aquilo que estava escondido e que é trazido à tona. Mas para que seja uma revelação, ela precisa ser uma verdade imutável. Porque aquilo que é revelado em algum momento e não se sustenta, nós não podemos caracterizar como uma revelação. Então, para que seja realmente caracterizado dessa forma, ela precisa ser imutável. E nós vamos falar de 3 revelações que nos foi trazidas, 2 delas de forma personificada e a terceira de uma forma coletiva, mas revelações de Deus. Então, quando nós falamos sobre as revelações, nós temos 3 momentos. Primeiro momento, nós temos Moisés. Moisés que vai trazer as leis de Deus, mas devido à época, ele também vai trazer as suas próprias leis, as leis dos homens, leis que precisavam existir naquela época para que muitos de nós que lá estávamos pudéssemos entender que precisávamos respeitar. Então ele traz os 10 mandamentos, mas nesses 10 mandamentos é apresentado um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus exatamente da forma como nós precisávamos, que fosse naquele momento. E aí, a partir do momento que nós conseguimos entender, e aí a gente não pode dizer que toda a humanidade entendeu aqui na Terra, mas que a maior parte de nós conseguimos entender, nós passamos a conhecer a segunda revelação, que é Jesus. E Jesus, ele não veio se opor às leis de Deus trazidas por Moisés. Ele veio dar cumprimento a essas leis. Então ele pega os 10 mandamentos, reafirma aquilo que é a lei de Deus e coloca em 2 únicos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E tudo aquilo que fazia parte das leis dos homens, a partir desse momento, deixam de existir para mostrar essa segunda revelação.
E junto com essa segunda revelação, nos é apresentado um Deus de amor, um Deus justo, um Deus bom, não bonzinho, um Deus bom. Um Deus que não faz distinção a nenhum de nós. Um Deus que não vai castigar nenhum de nós e também não vai privilegiar nenhum de nós. Através da sua justiça. E Jesus nos mostra que praticando esses dois mandamentos, nós estaremos exatamente no caminho que nós precisamos. Mas nós ainda precisávamos de um complemento dessas revelações, ou de um terceiro momento, melhor dizendo. E é o próprio Jesus que nos diz que no momento oportuno nós receberíamos o Consolador prometido. Até que chega um momento que nós estamos preparados para entender a mensagem. Em cada um desses momentos de revelação, não quer dizer que nós já tivéssemos chegado na evolução moral suficiente para conhecermos essa nova verdade. Mas já estávamos preparados para conhecê-la em teoria, para assimilar os seus ensinamentos. A parte da prática, em qualquer um desses momentos, coube, assim como continua cabendo a cada um de nós. E aí, no momento oportuno, esse Consolador prometido chega até nós. E aí, como eu falei, as duas primeiras revelações, elas são personificadas. A primeira em Moisés, a segunda em Jesus. Agora, a terceira revelação, ela chega de forma coletiva, que são os ensinamentos, as informações passadas pelos Espíritos, que acontecem em diversos pontos da Terra simultaneamente. E aí, não por acaso, mas por um compromisso já assumido, Kardec se torna o codificador, ou seja, não é Kardec que traz as informações, ele organiza essas informações, é lógico que ele não fez isso sozinho, teve a sua equipe, mas ele organiza essas informações e aí ele sai viajando para divulgar as informações recebidas pelos espíritos. Então, além de acontecer em diversos pontos simultaneamente, fica muito mais fácil de ser divulgado do que se pegarmos na época de Moisés, na época de Jesus. E esse Consolador prometido é o Espiritismo. Mas aqui nós não devemos também fazer confusão. O Espiritismo que traz a informação da continuidade da vida, o Espiritismo que traz a informação que nós recebemos tantas oportunidades quanto forem necessárias para que a gente possa evoluir, que nós temos condições plenas de evoluir, que explica a lei da ação e reação, e que explica também tudo aquilo que era desconhecido e que, por não termos esse conhecimento trazido pelos espíritos até então, víamos como sobrenatural, como algo sem explicação. Então, por isso que
colocávamos embaixo do véu do sobrenatural. E os espíritos vêm revelar que tudo existe um motivo para acontecer. E que esse motivo está aí na natureza. E que nada fica sem explicação. Aí nós, que seguimos o espiritismo, temos, além do evangelho, temos como pilar esses ensinamentos passados pelos espíritos. Mas nós não devemos, de forma alguma, achar que o Consolador prometido, ele chegou única e exclusivamente para nós espíritas ou espiritualistas. Ele chegou para a humanidade como um todo. E aí a gente lembra daquilo que Chico falava, que o espiritismo, ele não é a religião do futuro, mas ele é o futuro das religiões. Ou seja, vai existir um momento em que todos conseguirão aceitar e entender esses ensinamentos passados pelos espíritos. E aqui nós não estamos também dizendo que aquele que ainda não entendeu é porque tem uma evolução menor, não é nada disso. Cada um de nós tem o seu momento de entendimento de todas as coisas da nossa existência. Nós precisamos aprender para que a gente coloque as coisas em prática. E além de aprender, nós precisamos incorporar aquilo, aceitar aquilo. Então vai chegar um momento em que esse Consolador, ele vai responder os anseios de muitas outras pessoas que não seguem o espiritismo. Então precisamos sempre fazer essa distinção. Espírita e Consolador prometido, o espiritismo. O espírita segue os ensinamentos do espírito dos espíritos, que está disponível para todo mundo. Mas não é melhor do que ninguém. Não é mais evoluído espiritualmente do que ninguém. Se assim fosse, não estaríamos no planeta de provas e expiações, no mesmo patamar que tantos outros irmãos estão e que não acreditam na vida após a morte, não acreditam na oportunidade que nós temos de passarmos por novas encarnações. E mais do que tudo, a gente precisa lembrar o seguinte: tudo aquilo que é divino, e aí agora vamos falar especificamente de Jesus, em nenhum momento Jesus saiu por aí montando igrejas, no sentido de seguirmos religiões distintas, de montarmos células distintas. E a partir do momento que isso é uma invenção do homem, qual será que é a religião mais certa de se seguir? Qual será que é aquela que nos aproxima mais de Deus? Simplesmente aquela que responde aos nossos anseios. Porque a religião, ela pode até, de uma maneira bem grosseira, ser uma muleta para a gente. Mas se a gente não coloca em prática aquilo que nós aprendemos, de nada serve.
E aí nós não podemos dizer, porque tal religião é assim, tal religião é assado. Não. É aquele fiel, aquele seguidor que não segue tão bem aquilo que é ensinado para ele, que não pratica no seu dia a dia aquilo que ele vai até o centro, até a igreja, até o templo, seja lá onde for, escutar. Ele escuta, acha bonito, se estiver muito angustiado dá um certo alívio, mas na hora de arregaçar as mangas e colocar em prática, o que será que nós estamos fazendo? Será que a gente se propõe a trabalhar? Será que a gente se propõe a seguir aquilo que nos é passado? E que nos é passado há tanto tempo? Porque se somos cristãos, o ensinamento que nos é passado são todos os exemplos daquilo que Jesus fez quando aqui esteve. Mas a gente não se compromete de fato em fazer. E aí eu sempre gosto de buscar lá no Livro dos Espíritos as questões 919 e 919A, aonde Santo Agostinho ele dá uma dica daquilo que nós precisamos fazer. Então, se a gente olha lá para todos os exemplos que Jesus deixou e a gente acha que está tão distante da gente, vamos fazer igual Santo Agostinho, que todos os dias ele se propunha a ser um pouco melhor do que ele tinha sido no dia anterior. E aí ele vivia o seu dia. À noite, antes de dormir, ele sentava na sua cama e passava o seu dia. Tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha deixado de fazer. Aí ele pegava lá os pontos que tinham sido positivos, aqueles mais ou menos e aqueles muito negativos, que ele não tinha conseguido fazer nada. E ele se propunha no dia seguinte começar justamente por esses, porque eram justamente aqueles que dariam um pouco mais de trabalho. Mas ele fazia. Então nós precisamos primeiro fazer esse exercício teórico e nos propor e comprometer a realizar na prática. Porque uma das revelações e explicações que os espíritos nos trouxeram é a lei de causa e efeito. Então nós vamos colher amanhã o que estamos plantando hoje. Como será a nossa colheita? Que nós possamos, neste momento, mais uma vez agradecer por tudo que nos é colocado em nosso dia a dia, todas essas oportunidades que mesmo que não consigamos entender no primeiro momento, vem para o nosso crescimento, nosso aprendizado, que saibamos agradecer por cada uma delas, porque elas vêm como instrumentos para a nossa evolução. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros nem em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que sempre seja feita a sua vontade. Que assim seja, graças a Deus.
e graças a Jesus. Uma boa noite a todos.